você primeiro, né? Que eu acho que eu me empolgo bastante quando é para falar sobre a minha pesquisa. Até acho que mais do que outras coisas, e até porque como eu terminei agora, então eu não tive uma apresentação presencial, eu tive que defender via chamada de vídeo. Isso foi muito frustrante, eu acho que foi uma das coisas, assim, ficar 2 anos pesquisando e, de repente, apresentar em 20 minutos numa conexão, assim, foi meio bizarro. Não é como você ter alguém da banca, sei lá, né, por uma videoconferência. Então, aí isso foi um pouco frustrante para mim. Até o Alan perguntou se eu vou apresentar algum slide. Eu trabalhei com muitos dados na minha pesquisa. Ela, no fim, até eu estava um pouco como administrar todos os meus dados. E quando eu fui apresentar a minha dissertação, eu não apresentei nenhum dado, porque foi a primeira semana de isolamento. Eu nem sabia como que eu mexia nas coisas e até não fui atrás para entender como é que funcionava. Então a minha pesquisa foi apresentada sem dados, né? Todos os meus gráficos, tabelas, etc, não serviram para muita coisa na minha apresentação. Mas aí agora eu vou apresentar então mais ou menos como eu fiz na minha defesa, só que de uma maneira mais tranquila, sem uma banca e, enfim, colocando mais detalhes também, né? Outra coisa, enfim, acho que uma coisa que eu coloquei pro Alan também no começo é que aqui no Rio tá chovendo, então se a conexão ficar ruim, vocês me avisam, porque Rio de Janeiro com chuva vira um caos, assim. E eu também tô para ir para Floripa, eu não tô conseguindo sair do Rio de Janeiro, enfim, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, para além de toda essa de tudo isso que está acontecendo, que acho que é difícil a gente ignorar, né? E quando eu terminei a minha pesquisa, eu terminei na primeira... Não, eu estava finalizando ela quando os casos de Covid estavam começando a chegar no Brasil. E isso foi muito... Eu fiquei dias literalmente chorando tentando escrever, porque eu não conseguia escrever e ler notícias. Eu tive que parar, assim, meio que abstrair de uma maneira estranha. E hoje mesmo, nossa... Enfim, deixa eu começar, então, de fato. Para quem não me conhece, né, eu sou a Ellen, eu sou formada em pedagogia pela UFSC, né? Lá na UFSC eu fui orientanda no TCC, no PIBIC, 2 anos de PIBIC, e no TCC pela professora Olinda Evangelista, que foi quem me colocou na pesquisa, né? Eu acho que sempre penso nisso com bastante carinho, no sentido de que ela que me colocou... A gente entrou no PIBIC juntas, né? E foi ela muito que me incentivou nesse sentido da pesquisa. E aí, para o mestrado, eu fiz o mestrado aqui na FRJ, junto com o Roberto, eu vim para o Cole Marx, né? Com indicação da Olinda também, que já existe essa ponte entre Olinda, principalmente entre a Olinda, representando antigamente o GPETO, né, com o Cole Marx. Então, tem essa parceria muito forte entre a Olinda, a professora Vânia Mota e o professor Roberto. Então, eu já vim com essa indicação também. E aqui, eu comecei, então, com a orientação com o Roberto. E quando eu cheguei no mestrado, o Roberto ainda estava na reitoria. Enfim, foi um começo bem estranho, porque, né, orientador, reitor, era meio complicado, assim. Mas a gente conseguiu, a gente tem um grupo de trabalho bastante interessante que se ajuda muito, assim. E aí, no final do ano passado, eu também fiz a seleção para o doutorado, então agora eu estou no doutorado com o Roberto. E, enfim, eu tive uma semana de aula de doutorado. E aí a gente a gente não falou sobre a minha pesquisa de doutorado ainda, seguindo nas conclusões da minha dissertação, mas hoje eu já estou pensando em muitas coisas que estão acontecendo devido a essa pandemia também. Então, tá vindo muita coisa à tona, essa questão de EAD e educação remota, enfim, é muita coisa para pesquisar no nosso campo, assim. É triste, mas eu sempre brinco que o meu objeto, ele é horrível, mas ele me dá muita alegria porque tem muita coisa para pesquisar. Ele tá sempre bombando, assim. Enfim, eu falo bastante, tá? Qualquer coisa vocês me avisam. E eu falo, às vezes, rápido. Aqui as pessoas reclamam, então se aí eu estiver falando, vocês me falem.
porque costumo falar rápido. Enfim, a minha dissertação, né, eu comecei na minha graduação, eu fiz a minha pesquisa de trabalho de conclusão de curso, focando na educação à distância, pesquisando especialmente a Unopar, que era uma das mantidas da Croton. E aí, especificamente, o curso, pegando as licenciaturas e o curso de pedagogia, que era a minha formação. E aí lá a gente constatou, né, o forte engajamento da modalidade de ensino à distância, principalmente na licenciatura, né? Já era bastante forte, agora deve estar mais ainda. A gente tem aqui no GT, junto com o Roberto também, a Thaís, que ela pesquisa esses conglomerados também, só que a partir dos conflitos. Então, ela pega ela foca mais na condição de trabalho desses professores desses conglomerados. Então, é interessante pesquisar, ver a pesquisa dela também. E aí, quando eu vim para o mestrado, eu ia continuar nessa linha, pegando esses conglomerados e só que ampliando, não somente para as licenciaturas. Mas aí acabou acontecendo, e isso já era um pouco esperado, mas a gente não sabia como que ia acontecer, quando a Estácio, né, a fusão entre a Estácio e a Croton foi negada. E aí a Croton anuncia que ia para a educação básica. Isso ficou no ar, não foi uma coisa muito... Em 2017 não foi tão para frente, mas em 2018 ela compra a Somos Educação. E a Somos, ela... Assim, é complexo essa questão da educação básica na financiarização, porque eu, por exemplo, a Somos, ela é muito grande, ela tem muitos números, ela tem muitas matrículas, muitas escolas, muitos sistemas de ensino, ela é muito grande. Só que, por outro lado, a Eleva se destaca muito também, o Grupo Eleva se destaca muito, mas ele não tem a quantidade de escolas, etc., que a Somos tem. Então, no final da minha dissertação, eu fiquei com um pouco de dificuldade de dizer, nossa, a Somos é a maior, ou a Eleva é a maior, ou não sei o quê. Então, ficou, né, que depende do que a gente está falando de grande. Mas a Croton vem e compra a Somos. Isso entra em evidência para a gente, né? A Croton comprou a Somos, educação básica, então virou-se, né? Os olhos viraram para a Croton para ver o que isso ia acontecer. E aí eu pensei, aí eu vim conversando com o Roberto, pensando em como fazer o recorte do meu tema, a gente pensou na educação básica, porque a priori não tinha ninguém pesquisando ali no Colemarx a educação básica. E eu só conhecia um estudo da professora Tereza Adrião, que é da Unicamp. E é um estudo muito interessante, e ali eu já vi muita dificuldade de pesquisar a educação básica, justamente pela organização da educação básica. Isso foi importante para mim enquanto pedagoga, porque eu pesquisava o ensino superior e eu não tinha tanta... eu não pesquisava tanto a educação básica sendo uma professora para a educação básica. Então, isso foi muito interessante para mim, mudar esse meu objeto não, né, o recorde. E aí eu fui, então, para a educação básica, e essa pesquisa da Tereza Adrião, que foi foi uma pesquisa que eu li e eu fiquei interessada em saber como que isso estava se dando a partir dos conglomerados, né? Porque a Tereza, ela pega 5 editoras e ela vai ver como que essas editoras estão vendendo seus sistemas de ensino para os municípios diretamente. E ela não, assim, é uma pesquisa bem complexa, porque não se tem um protocolo padrão de como compra pelo MDE, que é um fundo de manutenção para o ensino, que é para os municípios, e eles podem fazer o que eles quiserem, comprar ou investir, enfim, para a educação do município. Não existe muitas regras do que ele pode fazer com isso. Aí, o que ela traz nessa pesquisa? Alguns municípios, o prefeito era amigo do dono da editora tal, e aí comprou o sistema de ensino para o município, para a escola pública.
Aí a outra, a secretária de educação, conhecia alguém que conhecia não sei quem, aí decidiram. Outros municípios era um conselho que decidiu. Enfim, isso não era uma coisa padrão. E mesmo. E não, então, isso imaginando que a gente tem mais de 5 mil municípios, a gente tem muita coisa que acontece no Brasil que a gente não sabe. E essas empresas, elas estão há muito tempo já se chegando nesses municípios. E aí, até a questão do valor desses sistemas de ensino, dependendo do estado, era mais barato ou mais caro. Dependia de quem estava comprando e quem estava vendendo. Às vezes, a mesma empresa vendendo para municípios em estados diferentes, estados mais pobres e estados mais... Eu lembro que tinha uma que em Alagoas era um município... Gente, eu passei por esse município. Ele, assim, você passa que se você não parar, você não vê o município tão pequeno que é. E eles pagaram uma grana para Centilhana, que é uma das maiores. E um mesmo em São Paulo que pagou super mais barato. Então, a mesma empresa, assim, tinha muitas... a dificuldade que a Teresa traz nessa pesquisa me instigou muito a querer saber como que estava acontecendo. Então, se a Croton está comprando, o que está acontecendo? E partindo do pressuposto também do fundo público, né? Que aí a gente vai ter uma coisa em especial em relação principalmente a Croton, o Estácio, que elas vêm aí absorvendo o fundo público, né, através dessas políticas, principalmente, né, para a Uni, FIES e agora a educação básica. E quando a Croton compra a Somos, ela também compra as principais editoras do PNLD, que é do Plano Nacional do Livro Didático, né? Hoje é do livro e do material didático. Então, as principais editoras, que é a Saraiva, a Ática e a Espicione, elas sempre são contempladas. Nos últimos anos, elas têm sido contempladas nesses editais. Então, também é uma maneira dela vir pelo fundo público. E aí, a partir disso, eu comecei a ver na Bolsa de Valores quais eram as empresas que trabalhavam com educação básica e quais também se destacavam. Porque, por exemplo, aí também a gente vai entrar nessa questão dos fundos de investimento, né? Porque, por exemplo, a Eleva em si, ela não está na Bolsa de Valores de capital aberto. Ela não é uma empresa de capital aberto, mas ela é gerida pelo G3 Venture, que é capital aberto. Então, a gente vai fazendo essas relações. E, claro, abrindo um parênteses, que a Eleva é do Lehman. E aí, uma coisa também que foi importante para mim aqui, estar no Rio de Janeiro e entender quem é o Lehman. Porque ele é muito, assim, a gente não vê ele com tanta força em Santa Catarina, por exemplo. Na educação básica, sabe? Na educação pública básica. Todo mundo sabe quem é o Lehman, é quase um amigo da escola, assim, lembrei desse programa há tempos. Então, isso foi interessante também de colocar. Aí, o que eu fiz? Como eu fui pensando, bom, eu preciso delimitar o meu tema, eu preciso pensar aonde que eu vou aprofundar. Então, eu peguei a gente trabalha muito com reportagens por aqui na nossa dinâmica de grupo. E aí eu fiz um compilado das principais reportagens de 2018 e peguei algumas de 2019 sobre essas aquisições, fusões, etc. E aí eu peguei 5 das principais, 5 que eu coloquei como principais grupos. E aí eu peguei a Barrema, que é uma empresa que ela é nova, mas ela é interessante de ser abordada. O Sistema Educacional Brasileiro, que é o SEB, ele é dono do COC, então, né, ele tem também sua importância. A Croton, e aí no meio a Croton muda para Saber e depois muda para Cogna, enfim, tem um rolê, mas eu vou falar como Croton. O Grupo Eleva e o Grupo Positivo. O Grupo Positivo sempre bastante forte no Sul. E ele também, no Colemarx, a gente tem também a professora Vânia e a Juliana Argolo, que elas trabalham com sistemas de arranjos educacionais. E a Positivo entra nisso. Então, é importante, que é no Sul. Elas pesquisam na região do Porto de Santa Catarina.
Então, é interessante também colocar a Positiva aqui. E a Positiva é uma das empresas que qualquer coisa, qualquer e-mail que você manda para eles, eles te respondem. Se você quiser saber, Positivo, quantas escolas, não sei o que, eles te mandam uma relação, assim, eles são bem amigáveis. E também a Barrema e a Croton têm a vantagem dos relatórios de investidores, né? Então, a gente consegue pegar por ali esses números mais precisos. Mas também tem algumas coisas que são difíceis, principalmente as parcerias público-privada. Essas são as mais difíceis de conseguir. Isso, eu fiquei esses 2 anos de mestrado nessa função. Quando o tempo da dissertação estava finalizando, estava eu com muitas coisas. E pensando o que eu faço agora, eram muitos dados que a gente vai coletando e no final, para quem está no mestrado, lamento dizer, 2 anos são muito rápidos, né? Quando você vê, já passou. E aí, e por isso que também saíram muitas ideias e eu tenho muitas coisas para pensar em afunilar nesse meu doutorado. E aí, assim, eu vou falar umas características um pouco dessas empresas, né? Que acho que é interessante, porque, por exemplo, que eu coloquei em primeiro... Eu coloquei por ordem de alfabética, não é ordem de importância, as empresas. Mas a Barrema, ela é interessante que ela foi criada em 2016, 2017. Ela é uma empresa muito nova, ela é listada na Bolsa de Valores e ela trabalha com 2 frentes, construtivistas e montessorianas. E aí tem uma polêmica da Barrema que eles compraram a Escola Parque, que é a escola da Vila, que é a escola que foi em São Paulo e ela foi fundada pela filha do Paulo Freire. Nossa, engasguei. E aí foi muito polêmico, porque um dos diretores da Barrema é ex-integrante do MBL. Então, o que chama atenção na Barrema é que é uma empresa que está visando essas escolas construtivistas, né, que em tese elas são um pouco mais de esquerda, né, elas são um pouco mais menos tradicionais, e então eles só compram essas escolas. E também recentemente eles estão trabalhando com escolas para as ditas classes C, né? Essas empresas vão trabalhar com esses recortes de classe A, B, C. E aí a Barrema também investe nessas escolas de classes mais baixas, então com mensalidades mais baixas. E a propaganda deles é sempre que é um conteúdo de escolas de elite para escolas de classe baixa, enfim. E daí, diferente da Eleva, apesar que a Eleva, o grupo Eleva, né? Tem a escola Eleva e tem o grupo Eleva. O Grupo Eleva, ele é dono de um dos principais sistemas de ensino aqui do Rio, o Elite. O Elite ele não é considerado um sistema de elite, ele é considerado um sistema mais popular. Mas mesmo assim é um pouco caro, não é tão barato. E a Escola Eleva, que né, ela tem 2 unidades aqui e uma em Brasília, e ela é absurdamente cara, né? Ela é com mensalidades para cima de 4 mil, consideradas as escolas premiums, né? Essas escolas mais baixas são consideradas low cost. São umas nomenclaturas, né? E aí a escola Eleva, o grupo Eleva tem essa distinção. As escolas, que são as escolas próprias, e as suas marcas do grupo Eleva, né? E aí, bem, dentro desse panorama que eu fui pegando, deixa eu só abrir aqui, peraí. Eu consegui fazer um quadro, que esse quadro vai estar na minha dissertação, depois eu passo para vocês, em que eu reúno todos os grupos com as suas... eu acho que eu não vou conseguir mostrar aqui, mas é um quadro que eu consegui reunir todos os grupos com todas as suas escolas, as suas marcas, para a gente saber qual é qual. E é bem interessante. A Positivo também, elas vão pegar a mesma estratégia também do ensino superior, que é manter a escola como ela é, né? Compra a escola elite e mantém ela como ela tá. Não transforma, como a Estácio faz. A Estácio compra a universidade tal
e transforma toda a sua em Estácio, né? A Croton não faz isso, a Croton mantém as marcas pelas suas tradições, enfim, é uma estratégia de mercado também. A Barrema também mantém, só a Positivo que não mantém. A Positivo ela compra e ela transforma, se for necessário, né? Enfim, aí dessa nossa perspectiva de pesquisa, a gente também foi avaliando, a gente fez uma tabela sobre as aquisições da educação, né, dentro desses conglomerados. A educação básica ela foi virando um nicho de mercado, que não era antes, e considerando várias questões, considerando o tempo de período dentro que uma criança fica dentro da escola, considerando a sua obrigatoriedade, né, e considerando tudo isso também a partir do esgotamento do FIES, né, a gente não pode esquecer desse chamado, né, esgotamento, a partir também da sua transformação, das novas regras, enfim, caiu muito os contratos, principalmente pela Croton, dos contratos pelo FIES, e isso fez com que o FIES não fosse mais a galinha dos ovos de ouro, né? E nisso, o PNL dele passa também a ser muito importante dentro dos investimentos da Croton, como o retorno, né? Como as vendas para o Estado, né? Sendo o Estado o principal comprador aí da Croton. Enfim, deixa eu dar mais uma olhada. Aí também a gente tem trabalhado com os números de matrícula para ver como que está a diminuição tanto de matrículas quanto de escolas ao longo dos 10 últimos anos da escola básica pública. Ela vem diminuindo. Os números das escolas privadas vêm aumentando, tanto de escolas quanto de matrículas, mas também considerando fechamentos de turma, considerando evasão de juventude para a EJA, considerando várias coisas, mas colocando essa questão de que a educação privada ela vem crescendo, né? E aí também umas outras coisas que a gente entrou foi no sentido de pensar como que essas escolas privadas trabalham com o imaginário e a subjetividade do comprador, né? Principalmente quando mexe com educação, quando mexe com o futuro da juventude, com o futuro dos seus filhos, né? Eu queria ter entrado um pouco mais nessa questão, mas não dava tempo, ia ser também destoar um pouco do meu foco, mas no sentido de pensar como que essas escolas mexem com esse sentido de sonho, que eu já vinha falando isso no ensino superior, né? No sentido de que para você ser alguém na vida, tem o ensino superior, e aí essas escolas também vêm com esse foco de subjetividade, e também com a questão de ingressar numa universidade e nas avaliações de larga escala, Enem, vestibular, etc. Isso também, aqui no Rio, é muito focado principalmente pela Eleve, assim. A maioria das escolas particulares aqui, elas focam muito nos resultados dessas avaliações. E aí isso também mexe com o público consumidor dessa mercadoria, né? Considerando também que eu trabalho na minha dissertação como uma mercadoria. Porque a gente está falando de empresas, então eu estou falando de uma mercadoria que essas empresas vendem. Isso eu acho que é um pouco polêmico, mas eu trago nesse sentido porque não é uma educação, né? Não está se vendendo. Enfim, partindo do pressuposto do direito, da educação enquanto direito, então a gente acreditar que essa educação também é um direito não é bem assim. Então, por isso que eu trago enquanto uma mercadoria em si, né? Dentro dessas empresas. Enfim, eu trago também na dissertação um pouco das mensalidades, elas vão variar muito, mas essas mensalidades elas são muito altas. Eu fiz por alto um cálculo da Eleva, que só em matrículas eles ganham, na escola Eleva, é 1,5 milhão por mês de matrículas. Isso é muito alto para uma escola de elite, né? Essas matrículas elas valem muito, né?
matrículas das escolas, os tickets, né, eles valem muito dentro desse mercado. Isso é uma coisa que vem chamando atenção, porque o ensino superior ele já está bastante esgotado, né? Então, por isso que agora, principalmente nessa pandemia, quando a gente vê o Lehman falando que a pandemia é uma oportunidade, a gente já está vendo algumas manifestações desses empresários, né? Principalmente na educação básica, até por estar mais tempo, o Lehman e a Estácio eles anunciaram uma plataforma, né, para o Enem, voltada para os alunos de escola pública, né? Para que os alunos de escola pública possam estudar e não ficar para trás. Mas a gente entende todos os detalhes que tem por trás, né? Que não necessariamente você ter o acesso, né? Depois de ter o acesso, tem muita coisa ainda nisso, né? E aí também, por fim, desculpa, eu não prestei atenção no tempo que eu tô falando, eu só tô falando. E aí eu não marquei o tempo. Mas agora que eu vi que são 15 para as 5. Mas, assim, uma coisa também que a gente colocou no final da pesquisa, que foi aparecer também, pensando no governo Bolsonaro, a questão que voltou à tona a questão dos vouchers escolares. Isso também é algo que vai remeter muito à questão da responsabilidade do Estado, né? Eu me lembro que em 2018 foi debatido isso na Câmara de Vereadores de Florianópolis em relação aos vouchers escolares. E foi recusado, enfim, não passou, mas no sentido de que da venda das matrículas de escola privada para as escolas, para os estudantes de escola pública, vendas do Estado, né, o Estado como comprador. E aí isso tem novamente se colocado à tona. Só que a gente também como isso vai funcionar, né? Visando também que não quais são as escolas que podem ter acesso a isso e como que as crianças vão, principalmente em Floripa, o debate era muito no sentido de ignorar toda uma construção que é feita dentro da rede municipal de ensino, né? A rede municipal de ensino, ela tem a sua regulamentação, seu plano pedagógico, e aí quando você direciona aqueles estudantes para outras escolas, você está à mercê também dessas escolas, mas principalmente pelo fundo público, né? Para onde quer para ele ir, não para ir para as escolas privadas, né? E principalmente essas escolas, essas corporações que estão envolvidas com fundos de investimento, que estão envolvidas em bolsa de valores e que muito rasamente vai tratar da qualidade da educação ou de para quem essa educação está sendo dada, né? Está sendo oferecida. Aqui também nisso durante essa eu queria ter colocado mais alguns grupos dentro dessa pesquisa, só que obviamente ia ficar uma coisa enorme. Aqui a gente tem também um grupo que é o Raiz Educação, e ele está se destacando. Agora, na pandemia, o grupo Raiz Educação demitiu toda a galera da propaganda e contratou da Eleva. Então, a Eleva também está entrando, o grupo Eleva está entrando nesse Raiz, que ele tem entrada em várias escolas, inclusive a Sapereira, não sei se o Alan conhece, é uma escola muito tradicional construtivista aqui no Rio de Janeiro, e ela foi comprada pelo Raiz. E eu tenho uma amiga que também é orientanda do Roberto, ela trabalha lá. Aqui no Colemarx temos muitos professores de rede privada. Isso é interessante porque a gente tem essa visão de dentro da escola, isso traz um feedback importante para a gente. E as escolas já estão tendo todas essas mudanças, principalmente na gestão das escolas, né? Os grupos, eles vêm muito para gerir. E para gerir em uma gestão que ela vai... que visa o lucro, então ela vai cortar qualquer tipo de... não consigo... Deixa eu ver, pensei em regalia, mas nada a ver. Mas, assim, vai tirar essa estrutura da escola, principalmente essas escolas. Pensando numa escola construtivista, pensando na Barrema, quando ela compra essas escolas. Você vai gerir, você vai botar uma gestão empresarial dentro, né? É uma profissionalização dessa gestão da escola. E isso pensando também futuramente, pensar futuramente, eu não sei,
que às vezes eu falo futuramente, mas tá tudo acontecendo. Mas pensando nas escolas charter também, que é o gerenciamento das escolas públicas, né? Então, enfim, e junto com essa precarização, junto com o que a gente está vendo que está acontecendo, e aqui no Rio, quando eu falei no começo que o Lehman ele é muito conhecido, porque a precarização do ensino público no Rio, que também saí da minha bolha de Floripa, da educação municipal, enfim, aqui é quase um que bom que tem um projeto do Lehman na escola, porque tem dinheiro entrando ou tem alguma coisa. Então essas empresas elas vêm também para cumprir um papel que o Estado não está cumprindo, mas com essa peculiaridade das corporações, das grandes corporações, né, das corporações de capital aberto. Enfim, eu tô falando bastante, mas eu queria que vocês falassem, que acho que vocês falando eu também consigo falar mais.